Muito bem, galera, aí na área pré-jogo hoje, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Maracanã, teremos o jogo entre Flamengo e Mirassol, o líder do campeonato enfrentando essa grata surpresa da edição de 2025 do Brasileirão, o Mirassol, que atualmente ocupa a quinta posição. Ninguém esperava que o Mirassol ocupasse essa posição ao final do primeiro turno. Muita gente no início do campeonato achava que o Mirassol ia virar o turno na zona do rebaixamento, que era a primeira participação do time no Campeonato Brasileiro na história e tal, né? Mas, né, tá fazendo uma campanha justa até aqui. O jogo este vai acontecer às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, 6h30 da noite, como você preferir chamar. Na televisão vai ter transmissão apenas em sistema pay-per-view, apenas no Premiere, né? Então assim, a gente já tem aqui, ó, os momentos das duas equipes. O Flamengo, né, veio ali de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, acabou caindo fora pro Atlético Mineiro, venceu, né, o jogo da última quarta-feira no tempo normal por 1-0, mas acabou perdendo nos pênaltis por 4-3 de virada, né? Brasileirão e Libertadores são as prioridades da equipe rubro-negra. Brasileirão é a prioridade junto da Libertadores. Então hoje o Flamengo possivelmente vai com força máxima. O Flamengo precisa vencer para continuar na liderança, independente de outros resultados. Já o Mirassol, né, vai fazer a sua primeira partida da história, primeiro jogo no Maracanã, e justamente contra o Flamengo, justamente na última rodada do turno, né, a 19ª rodada, né, ostentando ali uma sequência de 9 jogos sem perder. É a maior sequência em todas as divisões do Campeonato Brasileiro que o Mirassol já disputou, com 6 vitórias e 3 empates, né? O Flamengo na última rodada empatou com o Ceará em 1-1. O Mirassol na rodada passada venceu de 3-2 a equipe do Vasco. Tá em quinto lugar, tem 28 pontos, né? Tá fazendo uma campanha justa nas mãos do senhor Rafael Guanais. Então, né, é um jogo muito importante para as duas equipes. Mirassol, aliás, hoje vai estrear um uniforme novo, um uniforme em homenagem aos 90 anos da fornecedora de materiais esportivos que patrocina o time. Também aos 100 anos do Mirassol. O Mirassol completa 100 anos em 2025. Também uma homenagem ao time do Brasil de 1970, né? Inclusive, essa mesma fornecedora de materiais esportivos, a Atleta, ela era a fornecedora no tricampeonato mundial da seleção brasileira. Então, uma homenagem em dose tripla hoje. Vamos às prováveis escalações. Flamengo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não terá o Jorginho que vai cumprir suspensão, terceiro cartão amarelo. Já Luiz Araújo e Bruno Henrique retornam, né? Estavam no trabalho de controle de carga, estão de volta hoje. Então Luiz Araújo disputa a vaga ali na ponta direita com o Gonzalo Plata, e o Bruno Henrique disputa a vaga com o Pedro. O Cascal pode estrear hoje, já tá no bid, já tá ali relacionado, mas ele pode começar no banco de reservas hoje. E seu Jorginho, Alan e Everton Araújo podem formar ali a dupla de volantes. Então Rossi no gol, Emerson Royal e Alexandre nas laterais, a dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, meio de campo com Alan, Everton Araújo e Arrascaeta, na frente Luiz Araújo ou Gonzalo Plata, Pedro ou Bruno Henrique e o Samuel Lino, tá? Danilo, Pulgar, Nico de la Cruz e Jorginho estão fora. O Danilo e o Pulgar no departamento médico. O de la Cruz faz trabalho de recondicionamento físico e o Jorginho cumpre suspensão. Alan, Léo Pereira e Pulgar são os pendurados. Hoje o Mirassol não terá o Rafael Guanais, que cumpre suspensão após sofrer o terceiro cartão amarelo. Ivan Baitello, seu auxiliar permanente, hoje comanda o Leão. A boa notícia do lado do time do interior paulista fica pelo retorno do Reinaldo, lateral esquerdo, cumpriu suspensão contra o Vasco, né? Da lateral esquerda do jogo passado, quem estava como titular era o Felipe Jonathan. Então, né, a única mudança, porque o time titular continuou mesmo, Walter no gol, a dupla de zaga com João Vitor e Gêmeos, Reinaldo e Lucas Ramon nas laterais, o meio de campo com Neto Moura, Danielzinho e o Gabriel, aquele mesmo, Gabriel Jamal, que jogou no Flamengo entre 2014 e 2018, né?
Ele era ali muito criticado, mas ele era um jogador ao mesmo tempo até querido pela torcida. E o trio de ataque, Negueba não é aquele Negueba, Edson Carioca e o Chico da Costa. O Chico da Costa que chegou no futebol boliviano e tem cravado bastante. Além do Rafael Guanais, que como suspensão, o PH e o da Silva estão lesionados e não jogam hoje. Os pendurados são Daniel Borges, aquele mesmo, Alex Muralha, José Aldo, João Vitor, Negueba, Christian, Gabriel e o goleiro Walter. Hoje a equipe de arbitragem é composta pelo senhor Paulo César Zadovelli da Silva, do quadro da Federação Mineira, assistido por Dailton Júnior de Souza Oliveira, da Federação do Ceará, e o Celso Luiz da Silva, da Federação Mineira. O VAR a cargo do Diego Pombo Lopes, da Federação da Bahia. Tá? Essa é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ainda tem hoje, às 6h30, São Paulo e Vitória no Morumbi. No estádio municipal Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino Internacional. Às 8h30 no Castelão, Fortaleza e Botafogo. Às 9h da noite, na Fonte Nova, Bahia e Fluminense. Amanhã às 4h da tarde, em São Januário, Vasco e Atlético Mineiro. E no Allianz Parque, Palmeiras e Ceará. Amanhã às 6h30, tem Cruzeiro e Santos no Mineirão. Às 8h30 na Arena do Grêmio, fechando o domingo, tem Grêmio Esporte. E fechando a rodada da segunda-feira, dia 11, 8h da noite, Juventude e Corinthians, tá? Lembrando que, em termos de TV aberta, amanhã Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras e Ceará são jogos da Globo. Consulte programação local. E para todo o Brasil, às 6h30, Cruzeiro e Santos, jogo da Record. Vamos aos meus palpites. Eu vou deixar Flamengo e Mirassol por último. São Paulo e Vitória, rapaziada. São Paulo também vem de uma eliminação na Copa do Brasil. Brasileirão pro São Paulo é a prioridade. São Paulo tem feito ali uma campanha muito interessante sob o comando do Hernan Crespo. O Vitória com o Fábio Carilli tá até mais ou menos, né? Está fora do Z4. Eu acredito que o São Paulo vença por 2-1 hoje. Bragantino e Inter. Red Bull Bragantino está em sexto. O Bragantino está numa leve decadência nesse decorrer de campeonato. O Internacional está numa situação meio delicada, né? Roger Machado está praticamente na corda bamba. Então eu acho que vai ser um jogo bem chatinho, meio morno, empate em 1-1. Fortaleza e Botafogo. Botafogo classificado, está num constante crescimento nas mãos do David Ancelotti. O Fortaleza está pressionado, está na zona de rebaixamento, precisa voltar a vencer com o Renato Paiva. Eu acredito que vai ser 2-1 pro Fogão. Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense. Bahia está em quarto lugar. O Fluminense, nas mãos do Renato Gaúcho, voltou a conhecer o caminho das vitórias. Está classificado na Copa do Brasil. Os dois estão classificados na Copa do Brasil. Mas acho que vai dar Bahia hoje 2-0. Vasco e Galo, rapaziada. O Vasco está pressionado, está na zona do rebaixamento. Se classificou na Copa do Brasil. O Galo também está jogando futebol bem fraquinho, nas mãos do técnico Cuca. Eu acho que o Galo ganha de 2-1. Vai ser 2-1 pro Galo. Palmeiras e Ceará. Palmeiras eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. O Tom Ferreira tá pressionado. A torcida tá pegando muito no pé dele, com muita razão. Aliás, o time não joga direito tem bastante tempo. O Ceará do senhor Léo Condé arrancou empate contra o Flamengo na rodada passada. E eu acho que tem totais condições de vencer o Palmeiras. Eu acho que vai ser 2-1 pro Ceará lá no Allianz. O jogo entre Cruzeiro e Santos, galera. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro brigando pela liderança. Santos fora da zona, né? Santos está num período de bastante oscilação. Cruzeiro quer continuar ali na caça ao Flamengo. Então acho que vai dar Cruzeiro. Vai ser 3-0 pro Cruzeiro. Grêmio e Sport. Dois times estão jogando um futebol horroroso, né? O Grêmio, né? Muita gente falando que o Grêmio é candidato ao rebaixamento, apesar de estar a 5 pontos do Vasco, 5 pontos à frente do Vasco. O Sport que ainda não venceu uma partida sequer desse campeonato, não venceu um jogo ainda, 10 derrotas e 6 empates. Eu acho que vai ser 1-0 pro Grêmio e 1-0 chorado. Juventude e Corinthians, jogo de segundo. Juventude está em 19º com 11 pontos, está estagnado ali. Corinthians em 12º com 22. Corinthians está com a moral no talo após ter se classificado na Copa do Brasil, ter eliminado o Palmeiras. Juventude quer voltar aos caminhos da vitória, lá no Alfredo Jaconi. Alfredo Jaconi que geralmente é muito difícil de se jogar lá. Eu acredito que vai ser 1-1, vai ser um empate.
E Flamengo e Mirassol, rapaziada. O Flamengo líder, não tá vivendo ali um momento ok, um momento bom dentro de campo, né? Um futebol ali que a gente espera mais do Flamengo, ainda mais com o comando do Felipe Luiz, com esses novos reforços. A gente espera sempre mais do Mengão. Mirassol tá numa crescente daquelas, tá numa situação das boas, tá em quinto, tá na zona da Libertadores, dependendo do que acontecer pode entrar no G4 ainda. Olha a moral que o Mirassol tá tendo neste momento. O Flamengo quer voltar a vencer e quer chegar com moral na Taça Libertadores na quarta-feira contra a equipe do Internacional. Então acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas vai ser 2-1 pro Mengão, vai ser 2-1 Flamengo, gols do Samuel Lino e um do Arrascaeta pro Flamengo e o gol do Mirassol, claro, eu acho que vai ter além do ex do Gabriel Jabal, tá? E é isso, esse foi o nosso pré-jogo do nosso Iazão na área. Pós-jogo é assim que acabar Flamengo e Mirassol aqui no YouTube. Então você que está aqui no Iazão FC, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, comente, compartilhe com a galera. Me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar os nossos projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. E agora a gente tem um canal no WhatsApp, link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? E você que esteja aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 por S, Ian Fernandes _ narrador, rede Flyazão, segue a gente, pelo amor de Deus, curta, comente, compartilhe, ajude o jovem jornalista a trilhar o seu caminho na profissão. Um forte abraço e até mais tarde. Saudações rubro-negras.